dia de jejum e eu sei que não tem sido fácil, é desafiador, mas eu creio que no final desse período viveremos momentos de mais intimidade com Deus e com certeza vai valer a pena. O tema de hoje é buscando o favor de Deus para a nossa igreja. E assim, essa semana, meditando sobre esse tema e meditando sobre os tempos que temos vivido e algumas situações que acontecem, eu percebi assim como o significado do que é igreja pode mudar de pessoa para pessoa. E hoje eu queria pontuar algumas coisas do que eu entendo o que é igreja e como podemos buscar o favor de Deus para a nossa igreja. A igreja, somos nós, um povo imperfeito, buscando a misericórdia e a graça de um Deus que é perfeito. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus, assim, ele se agrada com a comunhão do povo dele. E assim, a gente tem que buscar realmente fazer a nossa parte para que isso de fato se torne possível. Mas assim, a gente também precisa entender que somos todos diferentes, com personalidades diferentes, com estágios de maturidade espiritual diferentes. Tem gente que já é cristã há 100 anos, como na Nádia, outras aceitaram Jesus há pouco tempo. Tem gente que assim, um ano de cristão já conseguiu entender a palavra de Deus e se colocar na posição de vaso que precisa realmente ser moldado pelo oleiro. Tem gente que está na igreja a vida toda e ainda não entendeu a mensagem do evangelho e não se permite ser transformado por ela. E assim, por que eu tô falando isso? Porque são pessoas assim que compõem a igreja. E recentemente eu assisti o vídeo de uma influencer brasileira que é cristã e assim, só para resumir, ela disse que sempre ouviu, que o inimigo tá furioso e que queria destruir as igrejas. E ela sempre imaginava que era o diabo entrando na igreja, destruindo, os cristãos. E ela falou que não, que o diabo hoje ele nem tem mais esse trabalho, porque os próprios cristãos estão se destruindo, fazendo panelinha, fofocas, julgamentos. E que é isso que tem tirado muitos das igrejas. E assim, a princípio eu até achei interessante a fala dela, Tem uma certa verdade nisso. Só que aí depois eu comecei a meditar, sobre esse assunto e eu fiquei pensando, será que é isso mesmo que tem tirado as pessoas da igreja? Ou será que estamos vivendo tempos de cristãos que têm um comprometimento muito superficial com o corpo de Cristo? Que se deixou de ser Cristo para às vezes ser o seu bem-estar. Então assim, hoje é comum a gente ver pessoas que desistiram de frequentar igrejas e acham que é muito mais fácil servir a Deus de casa, que são os famosos desigrejados. Ou pessoas que pulam de igreja em igreja porque nenhuma igreja é perfeita para ela. Tem aqueles também que estão na igreja, mas reclamam, que é uma beleza. Nada tá bom, o louvor desafinou, a palavra foi fria, ninguém me nota, ninguém me valoriza. E assim, esses eu chamo carinhosamente de os florzinha de Jesus. E assim, irmãos, a Bíblia ela nos fala para amarmos uns aos outros. Mas ela também nos instrui a suportarmos uns aos outros. E Hebreus 10, 25, que é o tema dessa mensagem, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Então, assim, o que eu entendo com isso? Que é na comunhão, é na convivência que Deus vai nos ajustando como corpo de Cristo. Então, assim, quando você olhar para a sua igreja, olhe com um olhar de compaixão e amor, entendendo que todos ali, todos carecemos da misericórdia e da graça de Deus. E todos somos igualmente chamados por Ele. E assim, como é que a gente busca esse favor de Deus para a nossa igreja? Com oração, com intercessão e também servindo, sendo úteis na casa de Deus. Entendendo que você faz parte do corpo de Cristo e como tal você tem um papel a desempenhar ali. A igreja ela só é igreja porque eu estou ali servindo, você está ali servindo, os pastores, os obreiros estão ali servindo.
Se não há pessoas que não se disponibilizam para a obra, a igreja fecha, né? Então, assim, às vezes você está aí pensando, mas já tem muita gente, eu vou ficar aqui no meu cantinho, no meu banquinho, que tá melhor, né? Tá mais confortável. E assim, eu queria mencionar algo que aconteceu na nossa reunião de mulheres, que eu acho assim bem bacana, né? Cleo, que é uma irmã que começou a congregar com a gente há pouco tempo, ela comentou com a gente que já vinha sentindo o desejo de fazer algo na casa de Deus. E assim, ela foi muito sincera, ela falou, ó, eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer, mas eu quero me colocar à disposição da igreja para o que precisarem. E aí Dani, que é outra irmã também que tá com a gente há pouco tempo, ela falou, ó, eu também quero, eu não sei no que eu sou boa, mas podem contar comigo. E assim, eu achei muito bonito porque eu acho que esse tem que ser o nosso espírito como igreja, como corpo de Cristo. Ali é a casa do nosso Pai. A casa do nosso Pai não ficamos como meros espectadores, pelo contrário, a gente arregaça as mangas, a gente se envolve no trabalho, se algo bom acontece, a gente celebra, a gente se alegra, se algo ruim acontece, a gente chora juntos, a gente se entristece. E assim, às vezes você pode até falar, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não consigo ensinar as crianças, mas assim, Deus ele deu dons para cada um de nós. E às vezes você pode até achar que o seu é pequeno demais. Mas às vezes, irmãos, só de você ter a sensibilidade de perceber quando o irmão seu não tá bem, e às vezes no final do culto, dar um abraço, sabe? E trazer um conforto, uma palavra de conforto e motivação para aquele irmão falar: ó, meu irmão, não se preocupa, Deus está contigo, contemplando as suas lágrimas. Às vezes, essa palavra vai causar até mais efeito do que o louvor e a pregação, né? Às vezes você tem o dom de recepcionar, de trazer um sorriso sincero, né? E fazer as pessoas que estão chegando se sentirem à vontade ali. Ó, a dona Neuza, né? Que deixou um exemplo lindo, como ela colocou esse dom que Deus deu a ela, né? Ali na igreja. E pessoas que foram poucas vezes na igreja até hoje lembram dela, né? Então, assim, irmãos, se prontifique a servir na casa do seu pai. Não solte a mão do arado porque você acha que não tem nada para oferecer. É Deus quem capacita. Fala com os nossos pastores. Ó, pastor, me coloca para fazer alguma coisa, me coloca para fazer qualquer coisa. Mas eu quero sentir que eu sou útil na casa de Deus, sabe? Eu quero contribuir para o reino de Deus. Eu não quero que chegue naquele grande dia e eu me oferecer a Deus com as mãos vazias, né? E assim, só para finalizar, eu queria deixar um versículo que está em Romanos 12, do 4 ao 5, que diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém, irmãos? Receba essa palavra com amor, com carinho, mas que ela possa te incomodar um pouquinho também. Acho que assim, estando todos no mesmo propósito, cada um desempenhando o seu papel e dando o seu melhor para Cristo, que teremos uma igreja abençoada e receberemos o favor dele. Então, Deus abençoe vocês, que todos tenham um dia mais do que abençoado.